Este vídeo é a segunda parte da resolução da prova da Caixa Econômica Federal de 2021. Nós já temos o primeiro vídeo e resolvemos várias questões lá. Agora nós vamos resolver as questões que necessitam da leitura do texto. Então é uma ótima oportunidade se você vai fazer este concurso ou qualquer outro. Para quê? Para você treinar leitura e interpretação. Muitíssimo importante. Então vamos embora! E a gente já começa a aula direto ao assunto. Primeiro, vamos ler o texto que está lá na prova da Caixa Econômica de 2021. Por quê? As questões que nós vamos resolver nesta parte necessitam da leitura do texto, certo? Nem todas as questões necessitam da leitura do texto, mas essas precisam sim. Então, a primeira coisa, esse texto é um texto em prosa. E o que é um texto em prosa? Bem, os textos estão divididos em textos em prosa e textos em versos. Os textos em versos são os poemas. Cada linha de um poema é um verso. E os que não são poemas são textos em prosa. Por que textos em prosa? Porque eles tentam imitar a nossa forma de falar, que é uma forma corrida, não é uma forma em versos, não é uma forma rimada, certo? Então, nós temos frases que formam blocos, que são chamados de parágrafos, e esses parágrafos compõem o texto em prosa, certo? Esse texto da prova de 2021 tem 4 parágrafos. Nós vamos ler calmamente cada um deles, ok? Porque aqui também é um exercício de leitura. Se você lê bem, é muito mais provável que você faça uma boa interpretação do texto. Então, vamos ao primeiro parágrafo. O título do texto, que é um texto do Banco Central do Brasil, é Relacionamento com o Dinheiro. Desde cedo, começamos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Para tirar melhor proveito do seu dinheiro, é muito importante saber como utilizá-lo da forma mais favorável a você. O aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças pessoais, tornando nossas vidas mais tranquilas e equilibradas sob o ponto de vista financeiro. Segundo parágrafo. Se pararmos para pensar, estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores. No entanto, o nível de educação financeira da população não acompanhou esse aumento de complexidade. A ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo, privando-as de parte de sua renda em função do pagamento de prestações mensais que reduzem suas capacidades de consumir produtos que lhes trariam satisfação. Terceiro parágrafo. Infelizmente, não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas buscar informações que as auxiliem na gestão de suas finanças. Para agravar essa situação, não há uma cultura coletiva, ou seja, uma preocupação da sociedade organizada em torno do tema. Nas escolas, pouco ou nada é falado sobre o assunto. As empresas, não compreendendo a importância de ter seus funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área. Similar problema é encontrado nas famílias, nas quais não há o hábito de reunir os membros para discutir e elaborar um orçamento familiar. Igualmente, entre os amigos, assuntos ligados à gestão financeira pessoal muitas vezes são considerados invasão de privacidade e pouco se conversa em torno do tema. Enfim, embora todos lidem diariamente com dinheiro, poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos.
Quarto parágrafo. A educação financeira pode trazer diversos benefícios, entre os quais possibilitar o equilíbrio das finanças pessoais, preparar para o enfrentamento de imprevistos financeiros e para a aposentadoria, qualificar para o bom uso do sistema financeiro, reduzir a possibilidade de o indivíduo cair em fraudes, preparar o caminho para a realização de sonhos, enfim, tornar a vida melhor. Banco Central do Brasil, Caderno de Educação Financeira, Gestão de Finanças Pessoais, Brasília, Banco Central do Brasil, 2013, página 12, adaptado. E vamos à questão número 1. O enunciado diz assim: o texto tem o objetivo primordial de: opção A, ensinar a gerir as finanças pessoais de maneira eficaz. B, sensibilizar sobre a importância da educação financeira. C, prevenir quanto aos perigos do acesso facilitado ao crédito. D, alertar para a complexidade maior do mundo financeiro atual. E sugerir a incorporação do hábito de elaborar orçamento familiar. 10 segundos para você resolver. E se precisar, pause o vídeo e volte ao texto se for necessário. Vamos lá! Então, vocês devem ter reparado que para resolver a questão número 1 é essencial a leitura do texto. Eu enfatizo isso sobre leitura porque muitas pessoas têm ensinado a fazer provas sem ler textos. É claro que existe a possibilidade de questões numa prova não exigirem a leitura do texto. Existem muitas questões assim, inclusive a primeira parte desse vídeo foi toda realizada dessa forma. Nenhuma das questões da primeira parte necessitava da leitura do texto, certo? Mas nem sempre isso é possível. Então, essa questão é um exemplo disso. Para você saber qual é o objetivo principal, o objetivo primordial desse texto, de qualquer texto, você precisa ler o texto, certo? Na opção A, diz assim, que o objetivo primordial é ensinar a gerir as finanças pessoais de maneira eficaz. E o texto, em nenhum momento, ensina como fazer isso. Ele não dá nenhuma instrução para gerir as finanças pessoais, certo? Então, a letra A não está correta. Nem que fosse o objetivo secundário do texto, porque o texto não dá essas informações. Letra B diz assim: sensibilizar sobre a importância da educação financeira. Até aqui é a provável resposta, porque o texto faz isso do princípio ao fim. Em todos os parágrafos, ele dá argumentos que mostram que a educação financeira é muito importante. A educação financeira traz muitos benefícios, certo? Então, até aqui, essa é a resposta. Letra C. Prevenir quanto aos perigos do acesso facilitado ao crédito. Ele previne, ele fala sobre isso, que as pessoas realmente ficam endividadas. Sim, ele fala sobre isso e diz que as pessoas deixam de usufruir de muitas coisas boas por terem parte do seu orçamento comprometido com prestações. Ele alerta sim, ele previne sim, mas a questão 1 quer o objetivo primordial. E se o texto faz observações sobre educação financeira do início ao fim, isso é o objetivo primordial e não prevenir contra o acesso ao crédito, certo? Letra D. Alertar para a complexidade maior do mundo financeiro. Sim, ele fala sobre isso também. Ele diz que na atualidade a complexidade para lidar com a vida financeira é maior, certo?
É verdade que ele alerta, mas esse não é o objetivo principal do texto, porque ele não faz isso o tempo todo, ele faz isso para justificar, como mais um argumento para mostrar como a educação financeira é tão importante. E letra E, sugerir a incorporação do hábito de elaborar orçamento familiar. Na verdade, ele diz que as famílias não têm o hábito de conversar sobre educação financeira, certo? Então, de todas as opções, a correta, a que fala realmente sobre o objetivo primordial é a letra B. O texto passa o tempo todo sensibilizando o leitor sobre a importância da educação financeira. Letra B é a nossa resposta. Questão 3. Considerando-se a organização composicional do texto lido, compreende-se que ele se classifica como... A questão 3 quer saber se o texto é argumentativo, narrativo, descritivo, expositivo ou injuntivo. E aí, em cada opção, a própria prova explica o que é um texto argumentativo, o que é um texto narrativo, o que é um texto descritivo. Então, de novo, você precisa realmente ter lido o texto para ter certeza que tipo de texto é esse, certo? 10 segundos para você pensar e responder essa questão. Vamos analisar as opções da questão 3? De baixo para cima. Opção E. O texto é classificado como injuntivo, pois instrui acerca da elaboração de orçamento para uma vida financeira mais saudável. Não, nós não temos nesse texto uma instrução para elaborar um orçamento, certo? Textos injuntivos dão instruções, como receitas, textos de autoajuda. Não é o caso desse texto, não é a letra E. Letra D. O texto é expositivo, pois apresenta informações objetivas sobre conceitos da área de educação financeira. Veja, ele fala realmente sobre educação financeira e ele mostra a importância que teria para as famílias, para as pessoas em geral, a educação financeira, certo? Mas ele não apresenta de forma objetiva conceitos dessa área. E ele não faz apenas a exposição do tema educação financeira. Ele tenta convencer o leitor do texto sobre a importância da educação financeira. Então, preste bastante atenção nessa palavrinha. Toda vez que você tiver um texto que tenta convencer o leitor de alguma coisa, ele não é apenas expositivo, certo? Letra C. O texto é descritivo, pois reproduz uma cena de elaboração de orçamento cotidiano de uma família, no cotidiano de uma família? Não, ele não reproduz essa cena. Se você não lembra, volte ao texto e verifique que ele não reproduz essa cena. Letra B. O texto é narrativo, pois relata o episódio de uma conversa sobre gestão financeira entre amigos? Não, o texto não é narrativo. Ele não apresenta personagens, ele não apresenta fatos de uma história, certo? E letra A. O texto é argumentativo, pois defende a ideia de que é importante saber lidar com o dinheiro. E aqui, preste atenção num detalhe importante. Quando você lê o texto, aparece o tempo todo o termo educação financeira. E aqui, na nossa resposta, que é a letra A, nós não temos o termo educação financeira. Ele aparece na letra D, que não é a correta, certo? Olha a pegadinha dessa questão. Então, a nossa resposta é a letra A. O texto é argumentativo. Ele apresenta, sim, motivos, argumentos para tentar convencer o leitor da importância de termos educação financeira nas escolas, nas famílias, nas conversas entre amigos,
certo? Então ele é argumentativo. Textos argumentativos, além da exposição do tema, eles também trazem motivos, argumentos para convencer o leitor de que aquela opinião que o texto traz é a correta, certo? Então a nossa opção é a letra A. Fique bem atento a essas pegadinhas, hein? Por isso, para algumas questões, volto a afirmar, a leitura atenta do texto é essencial, porque senão você perde a questão. E num concurso como este e como tantos outros, que tem tantos concorrentes, que tem poucas vagas, você perder uma questão é perder a vaga, certo? Eu espero de coração que essa explicação, que essa aula tenha ajudado você. Vou deixar vídeos aqui na descrição recomendados para você reforçar os seus estudos e vamos publicar outros vídeos para você continuar a estudar aí para o seu concurso, tá bom? Não deixe de colocar aqui os seus comentários, as suas dúvidas, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, de deixar o seu like.